E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos estar começando de fato a primeira aula da playlist. É um assunto bem legal, sistema de numeração decimal e notação científica. Fica aqui comigo, eu tenho certeza que vai te engrandecer. E não se esquece de curtir, de compartilhar, de comentar o que você quiser aqui embaixo e seguir aqui ó, nas redes sociais. Valeu! E aí pessoal, então vamos começar essa aula de hoje, onde vai ser abordado o tema de sistema de numeração decimal e de notação científica. Bom, o sistema de numeração decimal é o sistema que a gente mais utiliza hoje. E esses sistemas eles se iniciaram com a evolução da nossa espécie. No começo a gente não precisava contar dias, contar o quanto a gente tinha obtido de comida, horário, não precisava nada disso. Mas conforme a gente foi evoluindo, essas necessidades foram surgindo. Então, a nossa sociedade, a nossa espécie desenvolveu sistemas de numeração para resolver esses problemas. Mas, como cada povo vivia em uma região diferente, foram necessários e foram descobertos ou criados novos sistemas de numeração e sistemas diferentes entre si. Assim como existe o português, o inglês, o japonês, também surgiram sistemas diferentes dependendo da localidade de cada povo. A gente vai estar trabalhando aqui o sistema indo-arábico, mas é interessante a gente saber que existem outros, como por exemplo, existe o romano, que a gente vê bastante na escola, vê bastante em livros, em datas. O chinês também é muito conhecido no mundo atualmente. E é claro, o indo-arábico, que é esse que a gente vai estudar hoje. E é legal a gente ter a noção de que ele começou desse jeito aqui, mas ele evoluiu para o que a gente tem hoje e mais para frente ainda foi incluso o zero, que na época ele não existia, mas conforme foi evoluindo ele passou a pertencer a esse grupo. Mas a vida nem sempre foi simples, como costumava ser. Conforme a gente vai evoluindo, assim como a gente vai crescendo, vão surgindo novas responsabilidades, novos desafios, a humanidade foi assim também. Então foi necessário subdividir os sistemas em menores partes, em pedaços menores, para que ficasse mais fácil de organizar e de estudar cada um. E aqui eu coloquei a foto de uma imagem de como e aonde surgiu o sistema indo-arábico e como que ele se espalhou depois para o mundo todo. Essa daqui foi a região que ela foi criada. Bom, temos o sistema de numeração decimal, temos o binário, o octal e o hexadecimal. Inclusive é legal perceber que o hexadecimal possui até letras nele. Mas, como essas três são mais usadas na computação e em algumas áreas da engenharia, a gente vai focar no principal, que é o decimal, que é o que a gente precisa saber para a nossa vida, de qualquer forma, independente da profissão que a gente exerça ou da nossa faixa etária. As características desse sistema, que é um sistema decimal de base 10, é um sistema posicional, ou seja, o mesmo algarismo, dependendo do lugar que ele tem um valor diferente. Esses 5 não tem o mesmo valor desses 5 por conta da posição que eles estão. Quanto mais à esquerda o número tá, maior ele é. E quanto mais à direita, menor ele é. Aí foi dividido em classes e em ordens. Então, um número ele pode ser decomposto, ele pode ser aberto e estudado cada algarismo dele, o valor. A gente começa sempre pela unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Contou 3, passa para uma classe maior. A gente começa sempre na classe simples, depois a gente vai para a classe dos milhares, depois dos milhões, depois dos bilhões, depois dos trilhões e assim sucessivamente. Tá? É interessante a gente perceber então que sempre vai seguir essa sequência: unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena e posteriormente colocar o nome da classe. Aqui a gente vai fazer uma atividade transformando o número que está aqui, separando ele em vários pedacinhos e colocando como que é o nome da posição que cada algarismo está e também colocando o número que ele é multiplicado. Por exemplo, dependendo da posição que o número está,
ele vai ser multiplicado por um fator. O primeiro, ele sempre vai ser multiplicado por um, que é a unidade. O segundo, que é a dezena, simples, por 10. O terceiro, que é a centena simples, por 100. Aí vai voltar na unidade. A unidade do milhar vai ser 1 com 3 zeros. Sempre vai multiplicar de 10. De um para o outro vai multiplicar por 10. Então é 10, 100, 1000. O próximo é 1000 vezes 10. Então, 10.000. Sempre vai ser assim. Quando ele for para a esquerda, vai ser multiplicado por 10. A posição dele vezes o valor que ele tá. Então, vou dar um tempo para vocês. Pausem o vídeo. Tentem desenvolver cada algarismo aqui, separando, colocando por qual multiplicação ele é feito e a nomenclatura também. Volto já já. Vamos lá. 2 vezes. Ele está em qual unidade? Tirar aqui da frente para que vocês consigam ver. Esse daqui. 9 vezes. Já é o segundo. Então, multiplica o primeiro, que é 1 por 10. Que é igual a 2, que é igual a 90. 3 igual a 3. O anterior é 10, então esse vai ser multiplicado por mais uma vez por 10. Então é 100. É igual a 300. 2. O anterior é 100, então agora é 100 vezes 10. 1000. 7 era 1000, então agora vai ser 10.000. Vamos lá, tá acabando. 6 vezes 1, 2, 3. Então aqui, ó, era 10.000. Aqui já passa a ser 100.000, porque mudou uma casa para a esquerda, multiplica o que era antes por 10 vezes o valor que tá agora, né? Então vai ser 6. É legal estar falando também que esse ponto ele significa uma multiplicação. Na matemática, depois de um tempo, a gente não vai usar mais esse x aqui de vezes para não confundir com o x de equação. Então a gente vai usar esse pontinho, tá? Ele significa multiplicação. Só um adendo para caso alguém esteja pensando, ah, mas o que são esses pontos? Aí tá explicado. Por último, fazer bem aqui embaixo. Aqui eu tava no 1 milhão. 1 milhão vezes 10, 10 milhões. Aí, contar o número de zeros. Eu já vou passar essa técnica para vocês também.
Então, esse número aqui, ele é a soma de todos esses. Esse número aqui representa essa soma aqui. E agora a gente vai colocar a nomenclatura da posição deles, já que a gente está estudando as posições. Unidade, dezena, centena. Sempre siga essa ordem. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena. Agora a gente vai para a classificação de classes. Simples, simples, simples. 3 passa para a próxima. Milhar, milhar, escrever. Milhar, milhar. Agora aqui já é a do milhão. Pois passou 3 aqui, unidade dezenas ele voltou para unidade, mas é do milhão. Essa é a resposta do exercício. Agora eu quero que vocês reparem que esse número aqui, esses números de 10, sempre vai crescer. Ele sempre vai se expandir. E cada vez você vai ter que ficar adicionando mais zeros, mais zeros, mais zeros, mais zeros. Só que isso não é interessante pra gente, porque gasta tempo e gasta energia, então a gente desenvolveu uma forma de escrever isso mais rápido, que seria representar eles com base. 10 elevado à primeira é o 100, então é um com dois zeros, então é o 10 elevado a 2. Quantos zeros tem aqui? Você vai sempre contar quantos zeros tem. Bom, tem 3. Então, é 10 elevado a 3. Ah, e esse daqui? Como que eu posso escrever esse daqui? Bom, vamos contar os zeros dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é o 10 elevado à sétima. E assim fica muito mais fácil você escrever 10 elevado à sétima do que escrever aquele número gigante ali. E eles vão representar a mesma coisa. É igual. E melhor ainda, a gente pode fazer isso até para números menores. Como a gente vai trabalhar ali na frente. A gente pode até fazer números assim, como representação de um número menor. Como 10 a... Bom, a gente vai ver daqui a pouco. E por que que isso é muito interessante? Porque na natureza a gente tem coisas muito pequenas e coisas muito grandes. Ou seja, a gente tem um espaço que são milhares e milhares de quilômetros, e a gente tem moléculas e átomos que são coisas bem pequenininhas. Então, para representar esse número por extenso, ficaria muito grande, causaria muito espaço, e cansar também, iria cansar. Cansar mais do que já é cansativo estudar essas coisas. Então, graças a isso, a gente usa essa base 10, essa base que a gente estudou anteriormente. E como que ela é feita? Ela é feita colocando sempre um número e depois, e esse número aqui vai ter algumas regrinhas que a gente vai discutir. O 10 elevado a alguma coisa aqui em cima, tá? Mas antes vamos estar treinando para como fazer. Como que eu posso desenvolver esse número aqui e esse número estranho aqui? O que que isso significa? Tenta fazer aí na sua casa e aí a gente já volta. Zero? Vamos lá. Bom, como a gente viu lá atrás, 10 elevado a 3 seria 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a, vamos fazer essa continha,
igual a 100 vezes 10. Então, eu vou multiplicar de novo. Legal. Mas existe um jeito mais simples de resolver isso daqui, que seria simplesmente, você viu que está elevado a 3, você vai colocar o 1 e colocar 3 zeros aqui. Essa dica é muito importante e muito fácil para facilitar a sua vida, mas caso você não lembre dela, use essa daqui. E agora esse número aqui, elevado a um número negativo, como assim? Bom, não é tão difícil quanto parece. Quando um número for elevado a algo negativo, você vai inverter ele. Inverter ele significa colocar ele abaixo dessa fração. E agora ele está ao correto. Ou seja, se for 10 elevado a menos 8, você vai simplesmente inverter, ou seja, você vai colocar o 1 embaixo 10, esse menos 8 vai virar 8, entendeu? Nesse caso, como a gente já calculou 10 elevado a terceira, vai ficar 1 sobre 1000. E quanto isso daqui vale? Bom, vamos fazer as contas. 1 dividido por 1000, zero. Opa, vamos corrigir isso daqui. Vamos colocar esse 1 aqui mais pra frente. Não foi suficiente, vou adicionar mais um zero. Não é o suficiente, mais um. Agora sim. 1, subtrair isso e chegamos no valor zero. E esse é o valor de 10 elevado a menos 3. Mas, assim como tem aqui, aqui também tem uma dica. Todo número ele pode ser escrito como se tivesse vários zeros na frente dele. E vários zeros depois da vírgula dele. Só que a gente não representa, não é usual representar assim, porque é aquela famosa frase, zero à esquerda não vale nada. Então, a gente não deixa, mas existe. Sempre que for um número elevado a um número negativo, caso você não queira fazer isso daqui, sempre for um 10 elevado a um número negativo e você não quer fazer esse trabalho de inverter a base, colocar um em cima e depois fazer a divisão, você pode simplesmente fazer a contagem de casas da vírgula. Ah, é 3, então você vai colocar a vírgula aqui, fazer 3 pulos, 1, 2, 3, que vai ficar um 0,001, 0, só que aqui já, como tá atrás da vírgula, não vale mais nada. E a gente chega na mesma coisa. Ou seja, se for um 10 elevado a menos 2, para facilitar. Ah, eu não quero fazer esse trabalho todo aqui, então vamos lá. Eu sei que existe zeros na frente dele. A vírgula eu vou colocar aqui e vou dar dois passos para cá. 2, 0,01. E finalizou. Vamos para mais exercícios? Bom, façam esses daqui, que são simples e vai seguir a mesma lógica. Vou esperar um pouco e aí a gente já faz junto. Então vamos lá. Primeiro, mais fácil, todo número elevado a zero, isso você tem que também saber que todo número elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. Ah,
10 elevado a zero é um? É um. E 1000 elevado a zero é um também. E 1 milhão elevado a zero é um também. Então vamos lá. Agora vamos para os positivos. Os 10 elevados ao número positivo. Então vamos lá, vou fazer a contagem. 1, 2, 3, 4. Fiz pelo truque. Mas agora eu vou fazer o de baixo pela método tradicional. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 10 vezes 10. Ó, vou fazer aqui em cima. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Tá. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 1000 ou 1000 vezes 100. A gente vai fazer aqui. Opa. Ó, 0 desceu aqui, 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 0. Aí, que é igual a 1, 1, 1. Mas esse número aqui. Que seria a mesma coisa que a gente perceber que aqui é 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fazer essa contagem. Agora vamos trabalhar com os negativos. Ah, não lembro do truque, então vamos para o tradicional. Lembre que quando é negativo você vai colocar uma base embaixo e vai deixar positivo. Você vai fazer a inversão do número. 10 elevado a 4 a gente já viu aqui, então é igual a 1 dividido por esse número aqui, que é o 10.000. 10.000. Deixa eu deixar esse 1 mais aqui, que eu já sei que vai vir alguns zeros. Então, vamos lá. Bom, 0 não deu. 0, 0, 0. Aí, 1. E é esse o resultado. Ou, se a gente fizesse pelo truque, sei que tem vários zeros na frente, e sei que tem vários zeros atrás. Vou aproximar do 1 e contar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Agora a gente reescreve 0,0000100. Aí aqui já não importa mais, que é o mesmo número. Entendeu como esse truque ajuda a nossa vida? Agora 10 elevado a menos 5, vamos fazer pelo truque, para economizar tempo. Sei que existem vários zeros na frente. Acho que está bom. Vamos fazer, são 5 saltos? Exatamente, porque é menos 5. São saltos para a direita e para a esquerda. Para a esquerda, porque é menos. Se fosse saltos para a direita, seria quando ele é positivo, como nesses casos aqui. Ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 0,00001.
Isso aí. Bom, vocês entendendo bem como trabalhar com a base 10, a gente vai entrar na notação científica, que foi aquela regra que eu passei antes. Como a gente pode escrever qualquer número, sendo um número que tem alguma regrinha que eu vou falar, vezes o 10 elevado a algo aqui em cima. E qual que é essa regrinha? Bom, essa regra vai ser que o n tem que ser um número real, ele tem que ser real, e ele tem que ser igual ou maior que um, igual ou maior que um e menor que 10, ou seja, o 10 não está incluso. Já o 1 tá. E a segunda regra, ele tem que ser um número inteiro, ou seja, nada de número com vírgulas. Aqui temos um exemplo de como a gente vai usar essa regra. A gente tem aqui um número e a gente vai usar essa regrinha nele. Bom, desse número aqui, eu vou querer um número que esteja maior ou igual a um menor que 10. Então, eu vou colocar a vírgula aqui, para virar esse número aqui, ó. 5,64. Aí eu tenho que colocar o 10 vezes alguma coisa nele. Então, vamos fazer o quê? Sempre contar a casa. Vamos lá. Tô indo para direita ou para esquerda? Tô indo para direita. Então eu já sei que o número lá em cima do 10, o índice vai ser positivo. Se eu tivesse que ir para a esquerda, eu saberia que era negativo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 elevado a 9. Que é exatamente o que está aqui em cima. Agora façam em casa esses 4 exemplos aqui. Para o vídeo e resolve ele. Resolveu? Vamos lá. Ó, eu vou ter que jogar aqui, ó. Então vai ser 9,3 vezes 10 alguma coisa. Bom, para eu chegar no número que eu tinha antes, eu vou ter que jogar a vírgula para a direita ou para a esquerda. Bom, você vai ter que jogar para a esquerda. Então eu sei que é negativo. Mas quanto negativo? Vamos ver o número de casas. Pulou uma casa, é menos um. Agora esse daqui. Bom, vou colocar a vírgula aqui. Então é 9,32 vezes 10. Já sei que é positivo porque a vírgula estava aqui. Eu joguei ela para a esquerda. Então, estou fazendo o processo inverso. Vai ter que ser positivo aqui. Vamos ver quantas casas ele vai andar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trocar de cor. Agora aqui, ó. Eu quero esse número aqui, ó. Vou jogar a vírgula aqui. 4, 3, 9. Ah, isso aí não pode. Tem que ser um número entre 0 e 1. Você que percebeu, tá ligado? Tem que ser aqui um número entre 1 e 10. Vou ter que jogar vírgula aqui, ó. Isso mesmo. Ou seja, é 4,39, porque o 4 ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Vezes 10, a vírgula vai ter que vir para esquerda, né? Ela foi vinda para direita. Então, vezes 10 elevado a menos 1 também. E esse daqui, bom, vou ter que colocar a vírgula aqui. 1,2. 3,09 vezes 10 elevado a... Ó, a vírgula estava aqui, eu coloquei ela aqui. Então, vamos voltar ela. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5. Aqui os resultados, para quem não conseguir entender a minha letra. Confira aí. E é isso. Agora a gente vai trabalhar algumas curiosidades sobre números.
Então, pessoal, vamos estar finalizando a aula agora com uma curiosidade. Em 1938, o matemático Edward, ele estava escrevendo um livro sobre matemática e imaginação. Então, ele escreveu esse número aqui, 10 elevado a 100. Até então, esse número nunca tinha sido escrito e ninguém nunca tinha dado um nome para ele. Ele pensou e escreveu esse número por extenso. Foi então que, como não tinha um nome, ele chegou para o seu sobrinho de 9 anos e perguntou: Como você quer que esse número se chame? E o sobrinho inventou o nome Google, que até hoje é conhecido por ser esse número aqui. Para vocês terem ideia, esse número é tão gigante que se a gente lotar o universo observável com grãos de areia, a gente teria 10 elevado a 90 grãos de areia. Ou seja, a gente não chegaria no Google. E foi aí que Larry e Sergey, quando criaram uma empresa de tecnologia, quiseram homenagear, pois eles queriam um buscador que retornasse um número quase que infinito, um número extremamente grande de respostas de resultados. Foi aí que surgiu a Google. Mas, como você pode perceber, é escrito diferente porque alguns anos depois um investidor fez um cheque e assinou errado para eles. Assinou com o nome Google que a gente conhece hoje. E aí ficou o Google assim. Mas o ser humano não para por aí. Depois do Google, foi inventado o Googleplex, que seria 10 elevado ao Google, ou seja, 10 elevado a 10 elevado a 100. Se o Google já é um número extremamente gigante, esse Googleplex aí é apelação. Mais uma curiosidade é que o conglomerado de empresas, o conglomerado de instalações da Google se chama Googleplex também em homenagem. Mas, assim como o nome da empresa, é escrito diferente por conta desse erro na hora de assinar o cheque. É escrito assim, Googleplex. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa o like, se inscreve no canal, coloca o sininho, assina o sininho. Faça doação, siga eu nas redes sociais e se tiver qualquer dúvida, pode perguntar por mim pelo e-mail ou também pode digitar aqui embaixo nos comentários, tá bem? Valeu, até mais.